O que nós fizemos? Contei tudo isso para dizer o que nós fizemos. Nós entramos com uma ação civil pública, né, nós acionamos o Ministério Público, que acionou o Judiciário, para tirar esse programa do ar. E não só tirar esse programa do ar, esse e o Tardes Quentes, o das pegadinhas homofóbicas durante a tarde, né, que eram pegadinhas todas vinculadas à questão da homossexualidade. Né. Nós solicitamos que tirasse o programa do ar e, no lugar dele, nós solicitamos que a Rede TV nos desse dinheiro para produzir um programa, para, por 60 dias, fazer um programa que fosse uma contrapropaganda. Qual era a lógica? Se eles violaram os direitos humanos, se eles utilizaram uma concessão pública que é nossa, que é do Estado brasileiro, dada em nosso nome para eles ganharem dinheiro com isso, se eles não respeitaram os requisitos legais que eles deveriam respeitar, né, e violaram, incentivaram a violação dos direitos humanos, eles devem financiar, né, para que organizações da sociedade civil façam o exato inverso do que eles fizeram. E nós não sei como, porque o judiciário nesse país é uma merda, nós não sei como ganhamos a ação civil e por 60 dias nós utilizamos os 200 mil reais que eles nos deram para fazer, né, um programa de televisão que foi ao ar na Rede TV, né, às 5 horas da tarde, de 1 hora, sobre os mais variados temas ligados aos direitos humanos. Né. Devia ter trazido um videozinho, tem um, vou mandar, estou devendo. Né. Foi uma ação absolutamente inovadora, foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil, infelizmente ainda única, tá? Mas foi de fato um marco naquilo que a gente chama controle público nos meios de comunicação. Que é o seguinte, esses meios de comunicação que estão aí, especialmente as emissoras de televisão, em certa medida pertencem à sociedade brasileira. Quem deu o direito para a Globo está no canal 5. Quem deu o direito para o SBT está no canal 4, para a Rede TV no 9, piriri, pororó. Foi o Estado brasileiro, ou seja, a sociedade brasileira. Né? E se a sociedade brasileira faz isso, ela tem não só o direito, ela tem o direito e o dever de fiscalizar o que se faz com esses meios de comunicação. Então, esse foi um caso exemplar daquilo que a gente chama de controle público dos meios de comunicação, infelizmente bastante pontual, frente ao desafio imenso que nós temos, mas eu nem lembro porque eu comecei a contar essa história. Tá bom. Enfim, então eu estava contando da nossa preocupação com as representações dos diferentes segmentos sociais dos meios de comunicação. Uma outra ação muito parecida que nós entramos, que infelizmente ainda não ganhamos, até porque a emissora contra a qual nós entramos é muito mais preparada juridicamente, que é a Record, foi num dos cultos religiosos da Igreja Universal, e olha, longe de mim fazer crítica a nenhuma das religiões, tá? Por favor, acho que vocês vão compreender o que eu estou dizendo, mas num dos cultos, isso se repetia diariamente, havia ao vivo em rede nacional para milhões de pessoas, alguns dos pastores ofendendo as religiões de matriz afrodescendente. Né? Isso acontecia reiteradamente, quase todos os dias. Né? Então, o macumbeiro era a menor coisa que tinha. Né? Era tudo filho do demônio, certo? Né? Era tudo, exatamente, era tudo filho do demônio, dali para cima. Nós entramos com uma ação, primeiramente pedindo para eles cessarem, o primeiro pedido da ação era para eles cessarem com essas ofensas, afinal, em tese, vivemos num país de liberdade e tolerância religiosa. E, em segundo lugar, pedimos também, o pedido foi muito menor, nós pedimos no da Rede TV 60 dias, nesse a gente pediu uma semana só, para veicular um programa exatamente sobre tolerância religiosa, um programa ecumênico, onde todas as religiões, inclusive, né, as religiões cristãs, sejam a católica, sejam as de matriz protestante, evangélica, estivessem presentes e se discutisse de maneira franca essa questão da tolerância religiosa. Essa nós ainda não ganhamos. A gente ganhou em primeira instância, mas eles são muito preparados, enfim, um exército de advogados, né, conseguiram ganhar em segunda, a gente recorreu e agora está lá no Supremo Tribunal Federal, sei lá quando vai ser julgado, que isso depende da vontade do presidente do tribunal. Mas essa foi um outro exemplo de controle público dos meios de comunicação. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando antes. Frente a todas essas preocupações, nós não vimos um espaço onde nos organizar e criamos esse coletivo de pessoas interessadas com o tema. Num primeiro momento era um coletivo com um perfil bastante exclusivo, eram ex-alunos de universidade, né, classe média, paulistanos, cariocas e, vamos dizer assim, gaúchos, mineiros,
Mas com o tempo o coletivo foi crescendo, nós felizmente conseguimos agregar um universo de pessoas de diferentes classes sociais, né, de diferentes cores de pele, o que nos deu um caráter bastante plural e nós continuamos a buscar este perfil. E o que nós fazemos? Nós atuamos, por exemplo, com temas ligados ao controle público, à fiscalização das emissoras de televisão. Nós atuamos também buscando construir um outro perfil de emissoras, né? Vejam que em outros países no mundo, especialmente naqueles que respeitam um pouquinho mais os direitos humanos, na Europa, na América do Norte, Austrália, o Japão, as emissoras de televisão não nasceram comerciais como nasceram aqui no Brasil, comerciais com fins lucrativos, empresas, né? Como nasceram aqui no Brasil. Aqui, desde que a televisão existe, desde a década de 50 e o rádio desde a década de 30, são empresas comerciais. Empresas buscam o lucro e vão fazer absolutamente tudo para obter o maior lucro possível, assim como fazem todas as empresas, certo? Né? E até por isso elas abusam, vamos dizer assim, cotidianamente buscando maximizar a sua audiência. O que uma emissora de televisão vende? A sua audiência. Ela não vende o seu programa, ela busca audiência para vender o intervalo comercial ao maior valor possível para os anunciantes. Então, se ela tiver que ficar mostrando pornografia meio-dia, ela vai mostrar. Se ela tiver que mostrar violência às 6 horas da tarde, ela vai mostrar. Porque são coisas que nos chamam a atenção. Não vai ter gente que vai dizer, que o povo gosta, né? Uma das maiores bobagens que nós ouvimos diariamente, né? Eles fazem isso exatamente para maximizar a sua audiência. Em países que têm um controle público maior, evidentemente, essa questão é controlada pela sociedade e eles não cometem os absurdos que cometem aqui no Brasil. Não há João Klebers, por exemplo, na TV europeia, né? Mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo, nesses outros países, a televisão não nasceu comercial, ela nasceu pública. Então, você tinha o serviço público de transporte, serviço público de saúde, serviço público de televisão. Por quê? Porque compreendia-se que a televisão era algo fundamental para a coesão social, era algo fundamental para garantir a liberdade de expressão das pessoas, era fundamental para garantir a liberdade de imprensa, era fundamental para garantir o direito à informação e empresas privadas não tinham condições de garantir esses direitos. Assim como escolas privadas não têm condição de garantir direito à educação para o conjunto da sociedade, certo? Então, nesses países, desde a década de 30, construíram-se empresas públicas, fundações públicas para explorar não só a televisão como o rádio. Primeiro rádio, evidentemente, década de 30, e depois televisão a partir da década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Inglaterra construiu a BBC, que existe até hoje, a televisão mais importante do mundo. Portugal, a RTP, a Espanha, a TVE, a Alemanha, uma outra empresa, né? O Canadá, uma outra empresa, a Austrália, idem, o Japão, a NHK, que é uma outra das maiores empresas públicas do mundo, né? E esses países só foram ter empresas privadas a partir da década de 80, depois que essas empresas públicas já tinham se consolidado. E nós hoje lutamos no Brasil para que nós tenhamos um serviço público de radiodifusão, ou seja, de rádio e televisão. Nós temos hoje em São Paulo uma coisa mais ou menos pública, que é a TV Cultura, né? Mas além dela ter muito pouco dinheiro, ela tem um elemento que faz com que de fato a gente não possa chamá-la de pública, que é o fato dela ser muito vinculada ao governo do Estado. Uma das características essenciais de qualquer comunicação pública é ter autonomia frente aos governos de plantão. Ela é vinculada ao Estado como um conjunto de instituições públicas, mas ela não é vinculada aos governos de plantão, porque se ela é vinculada ao governo de plantão, o governante usa aquela televisão para fazer proselitismo político, certo? Então, a TV Cultura, na minha opinião, embora seja uma das melhores emissoras que nós tenhamos, não pode ser considerada pública em sua essência. Então, nós lutamos para que nós tenhamos uma emissora pública, um conjunto de emissoras públicas, como prevê a nossa Constituição, né? Está lá na Constituição, e este é um capítulo que até os advogados conhecem muito pouco, mas é um capítulo sobre a comunicação social, que diz lá que a nossa televisão deve ser composta por emissoras públicas
privadas e estatais. No Brasil, nós só temos as emissoras privadas. As emissoras públicas simplesmente não existem.